Sabe quantas vezes eu já ouvi alguém dizer: aquele homem é um homem muito bom? Eu já ouvi isso de mim. Eu já ouvi isso de várias pessoas que estão ao meu entorno. Eu conheço muita gente. Já conversei com muita gente. E talvez essa palavra tenha percorrido também o seu conhecimento. Quantas pessoas, ou até você, quantas vezes alguém te chamou de bom? Mas eu quero te perguntar, será que isso é bondade ou é medo de desagradar alguém? São reflexões como essa que precisam passar dentro do nosso interior. Sabe que de verdade a gente deve se perguntar com sinceridade: por que fiz o que fiz? Por que respondi o que respondi? Por que dei o que dei? Por que me comprometi com o que comprometi? Por que realizei o que realizei? Por que não falei quando deveria ter falado? Sabe que há um tempo atrás eu li um livro que me chocou. O autor do livro fazia uma denúncia, uma provocação. É claro que isso é um pensamento dele e eu posso concordar e discordar, mas eu quero apenas usar como uma fonte de informação. Ele dizia assim, que o maior problema de Adão foi ter ficado em silêncio quando deveria falar não à serpente. Eu te pergunto, será que Adão foi bom ou apenas não quis desagradar a Eva? Sabe que existe tempo na minha e na tua vida que a gente precisa se perguntar por que nós temos medo do conflito. Ter medo de conflito não significa ser bom. Talvez o medo do conflito só revela que entre nós existe um medo gigante de desagradar quem ao nosso lado está. Eu fiquei pensando e refletindo na Bíblia, lendo um texto bíblico que me fez, assim, de alguma forma, pensar com muita clareza. Certa feita, o Senhor deu uma ordem ao seu rei chamado Saul. E ele disse a Saul que era para Saul matar tudo aquilo que viria do adversário. Todo boi, todo gado, completamente, todo, plenamente, tudo aquilo que ele tinha como amealhado naquela guerra, naquele embate, como despojo de guerra. Mas o texto diz que ele não fez isso. Ele poupou algumas coisas. E quando ele foi confrontado por Deus, sabe o que ele responde? Ele diz assim: mas eu obedeci, mas o povo quis assim. Ele não assume a sua responsabilidade. Com medo de desagradar o povo, Saul prefere desagradar a Deus. É a mesma resposta que Arão vai ter quando indagado por que construiu um bezerro de ouro. Arão responde a mesma coisa. Mas eu não quis. Mas o povo me forçou porque Moisés tardou a voltar. Eu te pergunto com sinceridade, será que é bondade? Ou será que é medo de desagradar quem te rodeia? Quantas vezes no seu emprego, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, na mesa que você se assenta, você preferiu ficar calado do que desagradar alguém com a verdade do Evangelho? Quantas vezes você preferiu permanecer em silêncio, mesmo sabendo que aquela decisão poderia ser um erro fatal diante dos olhos de Deus, mas mesmo assim, permaneceu em silêncio, com medo de desagradar a quem você tem como alta referência? Quantas pessoas falaram alguma coisa indevida, errada, e você, mesmo sabendo que era errado, desagradaria o Senhor, preferiu ficar calado, preferiu manter a sua voz em silêncio. Sabe por quê? Porque no fundo, você tem medo de ser aceito. Você tem medo de não ser aceito. Você tem medo de ser julgado. E isso de verdade não se chama bondade.
isso de verdade precisa ser transformado na sua vida. Você precisa parar de suavizar aquilo que Deus te mandou confrontar. Que Deus possa transformar a sua vida. Que Ele possa abençoar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.